63 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 311, Resgatando a Sacerdotisa da Lua Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Jing. Você completou a missão, colete o cristal do dragão. Obteve 500.000 pontos de experiência. Após entregar o cristal do dragão, todos obtiveram apenas um pouco de experiência. Era quase o mesmo que matar monstros. Após atingir o nível 70, a quantidade de pontos de experiência necessários para subir de nível era uma dor de cabeça. Isso é maravilhoso. Agora eu posso criar um dispositivo de teletransporte. A sacerdotisa tirou um punhado de dentes de tigre âmbares ardentes de algum lugar nas costas. Ela então colocou os ingredientes no chão e o cristal do dragão no topo da pilha. Em seguida, ela despejou frascos com substâncias semelhantes a poções na pilha. Diga, pequena Yang. Onde você acha que essa moça guardou todo esse dente de tigre? Perguntou Gorduan, enquanto olhava fixamente para o bumbum voluptuoso de Ter. Sua pergunta era completamente retórica. Zhang Yang ficou em silêncio por um tempo e finalmente deu uma palmada na testa quando Gorduan não parava de olhar para a bunda de Ter. Gordo. Quão seco você é? Está tão desesperado por alguém que ficaria olhando para o traseiro de um personagem virtual? Por favor, encontre outra namorada para te ajudar a lidar com sua solidão noturna. O Gorduan riu. Ah, por favor, pequeno Yang. Não diga essas coisas. Não me diga que todas as pessoas nos filmes e na televisão são falsas, e que você não pode abraçá-las, tocá-las ou mesmo levá-las para a cama. Isso é outra história. Pelo menos você sabe que a pessoa por trás da câmera é um ser humano de verdade. Ah, não se pode negar que esses personagens também foram produtos de ficção. A única diferença entre o que está aqui e o dos filmes é que um foi uma imagem capturada por uma câmera, enquanto o outro foi criado por dados. Como você poderia garantir que esta adorável senhora aqui não foi criada com base em um modelo feminino real? Artistas não são mágicos capazes de criar algo do nada. Tecnicamente, eles se inspiram em suas experiências da vida real. Zhang Yang engasgou. Nossa! Gordo! Desde quando você se tornou tão sábio? Você deve ter criado uma perspectiva tão grande sobre a vida depois de todas aquelas dificuldades e decepções com as mulheres. Ei! O Gorduan começou a se exibir como um filósofo perdido em pensamentos. Somos a soma de todas as nossas experiências passadas. Eu sou apenas uma espada escondida na bainha. Para alguém descobrir o meu verdadeiro eu, seria preciso cavar fundo na minha alma e descobrir um jovem com senso artístico. Zhang Yang riu. Eu te conheço há quase 20 anos e só agora consegui descobrir esse seu lado. Todos sorriram, alguns quase riram alto. Endless Starlit riu baixinho e disse, Fatibro, o que o chefão tinha acabado de dizer, o que? Boa, era verdade. Ah, vai se fuder, seu babaca. O Yanzinho e eu temos uma amizade tão forte quanto o aço forjado nas brigas brutais nas ruas. O tipo de vínculo que temos é capaz de suportar qualquer coisa que você jogue contra nós. Bebíamos cerveja juntos, partíamos o pão juntos, encontrávamos as mesmas garotas nas baladas. Foda-se, gordo. Quem iria querer ir à balada com você? Por favor, não manche meu nome aqui. Enquanto a multidão ria e brincava, Thea finalmente estava pronta para criar o dispositivo de teletransporte. Com um raio de luz repentino, um dispositivo estranho e terrivelmente semelhante apareceu em sua mão. Era preto, mas parecia terrivelmente com um secador de cabelo. Lost Dream franziu a testa. Acho que o departamento de design da Dream Tech foi preguiçoso demais. Olha só essa porcaria de engenhoca. É horrível. Aventureiros, eu tenho apenas um último pedido a vocês, disse Thea com uma expressão estoica. A próxima candidata à sacerdotisa da lua está presa no castelo da lua de sangue. Vocês precisam se apressar para salvá-la. Vocês provaram sua força para nós e nos mostram que ninguém além de vocês é perfeito para esta missão. Em nome da raça dos elfos da lua, eu imploro. Por favor, sigam em direção ao castelo da lua de sangue e resgatem nossa sacerdotisa. Candidata à sacerdotisa da lua. Zhang Yang repetiu, aparentemente tendo uma epifania. A sacerdotisa da lua é a de patente mais alta e serviu como líder da raça élfica. Teoricamente,
Ela teria pelo menos a mesma patente que o rei do reino de Jade Branca. Uma chefe de nível ascendente. No entanto, como uma chefe dessas poderia estar presa em um mapa de nível 70? Ou isso, ou ela estava em uma situação semelhante à da princesa Serena. Agora que T havia explicado a situação, a sacerdotisa sequestrada ainda não havia herdado o trono. Era natural que alguém como ela fosse o alvo. Isso mesmo. Não é uma sacerdotisa da lua guiando os elfos da lua há pelo menos 300 anos. Abençoada seja a deusa da lua, pois ela não nos abandonou. Pois ela até elegeu uma sucessora para a nossa raça. Disse Té. Por favor, aventureiro. Eu imploro. Jing. Té, Muonglori tem uma missão para você. Resgate a sacerdotisa da lua. Você aceita? Esta missão estará vinculada a uma parte da missão da história principal. Conclua a missão para ganhar uma recompensa luxuosa. Uma missão da história principal. Todos trocaram olhares, balançaram a cabeça em uníssono e aceitaram a missão sem dizer uma palavra. Resgate a sacerdotisa da lua. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. A sacerdotisa da lua, da raça élfica, foi sequestrada pelos orcs de pele vermelha do castelo da lua de sangue. Você precisa resgatá-lo o mais rápido possível. A raça élfica precisa de um novo líder. Boa sorte. Quem sabe o que os orcs farão com a sacerdotisa da lua? O castelo da lua de sangue fica a leste da terra selvagem do musgo negro. Progresso. Resgate a sacerdotisa da luz 01. Por favor, leve isso com você. Tea passou o secador de cabelo para Zhang Yang e disse, este dispositivo só pode ser ativado quando você estiver a 500 metros do castelo da lua de sangue. Ele pode transportá-lo diretamente para o castelo. No entanto, como eu forjei as pressas, ele só pode ser usado uma vez. Dispositivo de teletransporte feito descuidadamente. Item de missão. Uso. Teletransporta você e seus companheiros de equipe para o castelo da lua sangrenta. Só pode ser usado até 500 metros de distância do castelo da lua sangrenta. Transporta no máximo 10 pessoas. Vamos lá. Vamos salvar o mundo. De novo. Disse Zhang Yang enquanto invocava seu urso branco. O grupo avançou como o vento em direção ao oeste. Chegaram ao seu destino cerca de 30 minutos depois. Ao contrário da topografia do Castelo da Tempestade, o Castelo da Lua de Sangue foi construído em uma planície. O castelo era totalmente exposto e cercado por um vasto campo vazio, podendo ser atacado de todas as direções. Dito isso, o castelo era inexpugnável. Com grossas muralhas e um número incontável de canhões mágicos, a defesa do castelo era impressionante. Zhang Yang pegou um secador de cabelo e disse, vamos voar. No entanto, quando Zhang Yang clicou na máquina, ela respondeu com uma mensagem, Jing. Você só pode usar este dispositivo a 500 metros do castelo da lua de sangue. O que está errado? Ponto foi mal. Temos que andar um pouco na frente. O grupo teve que se mover um pouco mais. Enquanto se moviam, o dispositivo não provocou nada, apenas brilhou intensamente, encerrando o grupo em uma grande gaiola de luz. Com um estalo alto, o grupo desapareceu. Quando a visão retornou aos seus olhos, descobriram que haviam sido teletransportados para o castelo. A julgar pelos arredores, estavam na cozinha. Os 9 estavam, infelizmente, presos atrás de um forno de pedra e uma corrente invisível os prendia à parede, deixando-os imóveis. Ei! Não consigo me mexer. E vocês? Eu também não consigo me mexer. Eu também. Que diabos está acontecendo? O canal da festa ficou imediatamente agitado. Tesmo, é melhor você se esforçar um pouco, hein? Nosso grande senhor Pilo vai se casar com aquela elfa. Ele nos ordenou que fizéssemos uma boa refeição para eles. Se estragarmos tudo, vamos perder a cabeça. Durante a comoção, 2 orcs de pele vermelha entraram na cozinha. Um era alto e o outro era bem mais baixo. Era o mais baixo que acabara de falar. O orc mais alto disse, eu diria Pigi, mas nosso Lord Pilo tem o sangue mais puro correndo em suas veias. Estou curioso para saber se ele se casaria com uma elfa. Devo dizer que essas pequenas atrevidas são magras demais para nós, orcs. Nossa, como elas suportariam dar à luz grandes guerreiros no futuro. O que me diz, meu bom orc? Seu idiota. O orc mais baixo balançou a cabeça. Ouvi dizer pelo Lord Shalin que aquela elfa era uma santa. Ela é a sacerdotisa da lua. Pense bem, se ela está me dando filhos, com certeza é um filho divino, não é?
Ele carrega alguns desses poderes divinos, né? Compreendo sua especulação, meu caro amigo. Por que você está falando assim, hein? Coloquem os pratos lá fora agora. Assim que o mais baixo terminou a conversa, os dois saíram da cozinha. Nesse momento, Zhang Yang e a equipe recuperaram a mobilidade e foram surpreendidos por uma notificação repentina. Jing. Você recebeu uma notícia repentina. O líder orc de pele vermelha, Pilo, quer se casar com a sacerdotisa da lua. Você precisa se apressar para salvar a sacerdotisa da lua. Jing. Missão principal: resgate a sacerdotisa da lua. Um limite de tempo foi adicionado. Agora você tem 10 horas para resgatar a sacerdotisa da lua. A missão será encerrada permanentemente em caso de falha. A missão normal podia ser retomada caso o grupo não cumprisse um determinado critério, visitando o NPC e recomeçando. No entanto, a história principal e as missões ocultas eram diferentes. Com apenas uma chance, era vencer ou embalar. Camaradas, vamos logo. Temos que salvar aquela sacerdotisa da lua, gritou Gorduan. Você poderia ser mais civilizado, seu gordo pervertido? Do que você está falando? Estou apenas afirmando o óbvio. O Gorduan ergueu uma sobrancelha. Chega. Vamos trabalhar. Zhang Yang desembainhou sua espada e foi em direção à saída da cozinha. Vocês acharam que o orc alto foi muito educado? E aquele mais baixo era selvagem pra caramba. Vocês poderiam se concentrar, por favor? Assim que o grupo saiu da cozinha, 2 guardas orcs os avistaram e avançaram contra eles. Intruso. Eles balançavam suas armas no ar como laços e tinham como objetivo dar uma surra em Zhang Yang, soldado berserk de pele vermelha, elite, humanoide. Nível: 76. HP: 76.000. Defesa: 400. Os orcs não são todos verdes. Por que eles são todos vermelhos aqui? Perguntou Não Weiler, surpreendentemente, mas Dafodil Daedrean. Como se tratava de Dafodil Daedrean em vez do pirralho irritante, Zhang Yang não hesitou em explicar. Esses orcs de pele vermelha já foram uma facção da raça principal dos orcs. Seus ancestrais foram tentados pelos demônios e sucumbiram à força demoníaca. Seus corpos foram infectados pelo poder demoníaco, transformando-os em uma cor vermelho sangue. Zhang Yang e Luz Estelar Infinita enfrentaram um orc cada e, com o grupo devastando-os, os monstros de elite foram mortos em questão de segundos. Os saques disponíveis eram apenas algumas peças de seda e moedas. Moedas eram esperadas, mas a quantidade de sedas era escassa. Seja em alfaiataria ou primeiros socorros, o jogador precisaria de uma grande quantidade dessas sedas. Embora sejam relativamente baratas na casa de leilões, o estoque no mercado está sempre escasso. Os jogadores teriam que farmar por conta própria para se abastecer. À medida que o grupo se aventurava nas profundezas do castelo, eles encontraram e mataram vários orcs de pele vermelha. Após 30 minutos, o grupo chegou a um grande salão. Na entrada do salão, estavam 2 enormes orcs de pele vermelha. Com a parte superior do corpo nua e uma pequena tanga cobrindo a parte inferior, o corpo musculoso do orc era bastante destacado, realçando seu poder destrutivo e intimidador. Ambos carregavam enormes estrelas da manhã feitas de presas de lobo. Imagina levar uma pancada na cabeça com aquelas bolas pontiagudas, esmagador de pele vermelha, elite, humanoide. Nível: 76. HP: 760.000. Defesa: 600. Eles também eram de nível elite, mas esses 2 irmãos tinham 10 vezes mais PV do que os monstros comuns. Eles até tinham 50% mais defesa. Com esses atributos, eles poderiam ser o equivalente a um chefe cinza prata. Endless Starlight sentiu um arrepio repentino ao ver as armas deles. Ei, gordinho, como seria se você fosse picado na bunda por essas armas? Ei, estou te dizendo. Esses 2 monstros na verdade se chamam T-Boot Crackers. Zhang Yang deslizou em direção ao Endless Starlight e deu um leve chute em sua bunda. Nesse caso, você deveria tentar derrotar o chefe sozinho desta vez. Tente deixar o monstro te dar uma surra. Uau! Mamma mia! Não! Gritou Luz Estelar Infinita, cobrindo o traseiro com as mãos. No entanto, ele avançou e jogou o escudo de longe, dando início à luta. Intrusos! Que timing brilhante! Só me faltava uma taça.
Vou me contentar com seu crânio e transformá-lo na minha taça. Disse um dos orcs enquanto avançavam em direção à luz estelar infinita. Bom. Bom. 10 segundos após o início da batalha, uma das estrelas da manhã do esmagador de pele vermelha brilhou ao destruir a luz estelar infinita. Ele foi imediatamente jogado no chão, imóvel. Incapaz de se levantar, ficou atordoado por 6 segundos e foi espancado como uma panqueca pelos dois orcs. Menos 10.524. Menos 10.248. Os dois danos devastadores quase o mataram quando Endless Starlight ativou freneticamente Sacred Protection. Porque o dano aumentou de repente. Endless Starlight respondeu apressadamente enquanto atacava. O atordoamento carregava outro efeito que aumentará todo o dano recebido em 100%. Nha! Isso sim é que eu chamo de boot cracker. Zhang Yang ativou Provoke, sem esforço para sacar um dos Redskin de Cruzeiro e aliviar a carga sobre Endless Starlight. Não é de se admirar que os monstros fossem chamados de esmagadores. Sua capacidade de atordoamento foi aumentada a ponto de causar dano adicional ao alvo. Felizmente, tanto Zhang Yang quanto Luz Estelar Infinita estavam bem equipados. Embora a batalha tenha sido um pouco estressante, o grupo conseguiu derrotar os dois monstros sem nenhuma baixa. Ufa! Se todos os monstros de agora em diante forem tão fortes quanto esses esmagadores, é melhor eu me preparar. Lamentou Luz Estelar Infinita. Zhang Yang estendeu as mãos e descobriu os itens saqueados. Cajado ensanguentado, verde cobre, cajado mágico. Ataque mágico, 446 a 646. Refeito do equipamento, aumenta em 1% a taxa crítica. Nível requerido, 70. Nota, havia manchas estranhas de sangue na ponta do cajado. De onde será que isso veio? Ao notar a descrição do equipamento, tanto Fatia quanto Endless Starlight começaram a sorrir maldosamente. A entrada do salão estava bem fechada, mas foi facilmente aberta pela força combinada de todos do grupo. Lá dentro, havia um enorme espaço vazio. Lá dentro, jazia imóvel um enorme orc de pele vermelha, com aproximadamente 3 metros de altura. Ao seu lado, havia um machado de batalha de 5 metros de comprimento, com sangue fresco ainda pingando da lâmina, de Loca, o açougueiro, cinza prata. Nível, 76. HP, 3.800.000. Defesa, 800. Só um cinza prata. Que decepção. É melhor assim. Quanto mais fácil for o chefe, mais rápido podemos completar a missão principal da história. Disse Daffodil Adrian com o peito erguido. Luz Estelar Infinita, vai e aguente. Eu serei o atacante desta rodada. Zhang Yang desequipou seu escudo para reduzir o agro extra gerado. Luz Estelar Infinita assentiu, brandiu seu martelo de batalha e escudo e investiu contra o chefe. A 30 metros de distância, ele jogou seu escudo e começou a luta. Assim que o gatilho disparou, o chefe berrou, Muar! Mais um bando de ratos para eu matar. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 312, um negócio furtivo cinza prata. Não tinha nada a ver com Zhang Yang. De Loca, o açougueiro, foi imediatamente achatado como um bolo de panqueca. Dito isso, como uma panqueca poderia encher o estômago quando se quebra o jejum? Os equipamentos que o chefe deixou cair não passavam de sucata. Todos os equipamentos cinza prata e verde cobre foram levados para o inventário de Zhang Yang, prontos para serem vendidos na loja. No momento, o valor de mercado atual dos equipamentos verde cobre valia uma ninharia. Por outro lado, os cinza prata provaram ser um pouco melhores e valiam algumas cervejas, com alguns petiscos à parte. Dito isso, chefes amarelo-ouro ainda eram tão raros quanto a lua azul. No final do corredor, havia outra grande porta que levava a uma longa escada em caracol que levava ao segundo andar. Quase todos os monstros no segundo andar eram os mesmos soldados Berserk. O grupo iniciou uma matança e obteve uma grande quantidade de seda. Após 30 minutos no segundo andar, o grupo chegou a outro grande salão, e a outro esmagador de pele vermelha, com a mesma estrela da manhã, feita de presas de lobo. Desta vez, Endless Starlight não foi corajoso o suficiente para continuar sozinho. Em vez disso, a batalha começou com Zhang Yang e Endless Starlight enfrentando um inimigo cada. Após matar os guardas da porta, o grupo entrou no salão do segundo andar. Bem no fundo do salão, havia um orc,
envolto em acessórios elegantes e cheios de joias de ouro e prata por todo o corpo. Ele parecia um lustre ambulante. Parecia um orc, mas também não se parecia com um humano. Com um rosto que expressava dinheiro, negócios e trocas, seus olhos percorriam os arredores de cima a baixo, como se estivesse tentando desesperadamente encontrar algo ou alguém. O Honest Floric, amarelo ouro, humanoide. Nível, 78. HP, 7.800.000. Defesa, 1.400. Nota, o único e mais honesto ser vivo do mundo. Este chefe tinha uma etiqueta amarela com seu nome, o que significava que ele não atacaria ninguém imediatamente. De onde vocês vieram? Perguntou Floric ao avistar Zhang Yang de longe. Sem nenhuma mudança visível de postura, ele não demonstrou nenhuma hostilidade em relação a eles e gesticulou para que o grupo se aproximasse. Será que vocês ouviram falar do famoso Floric e decidiram visitá-lo? Ele rapidamente largou um grande saco e o abriu para mostrar ao grupo uma sacola cheia de equipamentos coloridos e brilhantes. Considerem-se sortudos. Este lote de estoque chegou hoje. Se quiserem comprar, comprem rápido. Estou saindo para encontrar um cliente antigo. Todos ficaram imediatamente perplexos, pois desde quando um chefe podia se transformar em um mercador? No entanto, quando Floric pegou o equipamento e o exibiu, eles ficaram imediatamente encantados com o brilho reluzente. Como gatos atraídos pela luz, o grupo se aglomerou em torno das armas apenas para se verem ofegantes. Eram todas armas de nível celestial. Todas elas. A espada do céu. O elmo celestial. A placa de opala. As mãos do deus da guerra. O pilar celestial raspador do céu. Todos começaram a babar como deuses enlouquecidos. O que estava acontecendo? Uma arma celestial poderia ser vendida. Se esse fosse o destino. Nobi. Olha o machado de batalha, disse Wenger, gaguejando. Ela ergueu o machado gigante e o mostrou a Zhang Yang. Nova Breaker, machado celestial de Agulos, celestial, machado de duas mãos. Ataque de arma, 98.038 a 118.038. Intervalo de ataque, 3,8 segundos. DPS, 28.431, nível 10 soquete 1, nível 10 soquete 2. Refeito de equipamento, concede uma chance de invocar a alma do grande Agulos, dando ao ataque uma chance fixa de causar um acerto crítico. Nível requerido, 0. Estou ficando cego. Todas essas armas celestiais custam apenas 1.000 de ouro. Disse Luz Estelar Infinita. Acho que também estou ficando cego, porque tenho certeza de que eles são vendidos por apenas 1.000 de ouro. JJ Jackpot. Zhang Yang sentiu que algo estava muito errado. Como uma arma celestial poderia ser vendida? Além disso, não havia requisito de nível e cada uma custava apenas 1.000 moedas de ouro. Isso significava que um personagem poderia equipar este equipamento celestial da cabeça aos pés. Se fosse esse o caso, como o jogo seria balanceado? Além disso, ele nunca tinha ouvido falar de ninguém em sua vida passada que possuísse um equipamento de nível celestial. Zhang Yang tentou apressadamente interromper a festa. Não comprem. Tem alguma coisa errada. Cara. Já estou usando. Olha só, disse o Gorduan, dando tapinhas orgulhosos no peito. Em seguida, ele se virou para mostrar a todos como estava fabuloso, usando um conjunto completo de equipamentos, da cabeça aos pés. Tentados, o resto do grupo também começou a comprar equipamentos. Era uma sensação eufórica, como se você tivesse acabado de trocar uma Toyota Sprinter Trueno, i86, de 1986 pelo modelo mais recente da série Mitsubishi Evos. Uma sensação de possuir uma arma incrível era surreal. Fino e bonito, HP 2150. Sonho perdido, HP 2850. Ponto. Aqueles que usavam equipamento completo de nível celestial tinham pouco mais de 3.000 PV. Estavam praticamente nus. Tecnicamente, para usar um conjunto completo de equipamentos celestiais, seu HP deveria ter sido aumentado para quase 1 milhão. No entanto, os HPs deles eram inferiores a 10.000. Eram todos falsos. O que? Que há? Tanto An Shui quanto Yang gritaram horrorizados. Fomos enganados. Havia uma nota oculta sobre as propriedades da descrição do equipamento que dizia: 1. Este é um produto de imitação. 2. O item desaparecerá após 15 minutos.
Essas duas frases eram tão pequenas no começo, e só ficavam visíveis depois que o jogador efetuava a compra. Todos voltaram freneticamente para seus equipamentos originais e encararam Floric. Principalmente as duas garotas, que eram basicamente sovinas. As duas agarraram Floric pelo colarinho e gritaram na cara dele: "Seu trapaceiro! Me devolve o meu dinheiro!" "Desculpe. Os produtos vendidos não são reembolsáveis", disse Floric com uma cara séria. "Que produtos? São todos falsos." "Isso é absurdo. Eu sou Floric, o único e honesto comerciante do mundo. Não me caluniem, mulheres. Ou eu as processarei", disse Floric, enquanto empacotava apressadamente suas mercadorias e se preparava para partir. "Tenho outro cliente para encontrar. Por favor, saiam." "Seu trapaceiro. Você se recusa a devolver meu dinheiro?" disse Weylander com a voz dolorida. Weylander havia gasto mais de 10.000 moedas de ouro só para comprar um conjunto completo de equipamentos celestiais. Como ela iria deixar o homem ir? "Quer seu dinheiro de volta? Pois bem, eu cuido disso. Derrote-me se puder." Floric rosnou e sacou um machado enorme. Em seguida, pegou 4 gravetos de aparência estranha e bateu no chão com eles nos 4 cantos ao seu redor. Os gravetos eram redondos na parte superior e tinham hastes finas, como alfinetes. O crachá de Floric havia mudado de amarelo para vermelho, indicando que ele era um alvo hostil. Com um flash, Zhang Yang raspou o chão com charge para correr em direção a Floric, enquanto em inglês Starling jogou seu escudo. "Chefe idiota! Devolva meu dinheiro suado." Weylander cerrava os dentes enquanto golpeava o chefe repetidamente, com uma fúria descomunal. Até o momento em que Weylander recuperasse seu dinheiro, ela provavelmente nunca mais dormiria. Fum! Um dos pinos no chão lançou uma onda de fogo e causou cerca de 2.000 de dano ao grupo. 2 segundos depois, ele lançou outra onda de fogo. Que tipo de brinquedo é esse? Todos ficaram intrigados com os pinos e verificaram suas propriedades. Totem de chamas, HP, 1000, defesa, 0. Causa 2.000 de dano de fogo a cada 2 segundos, a todos os alvos em um raio de 10 metros. Totem da rajada, HP, 1000, defesa, 0. Aumenta em 10% a destreza de todos os aliados em um raio de 30 metros do totem. Grande totem da terra, HP, 1000, defesa, 0. Concede ao aliado a habilidade de absorver 20% do dano recebido no ataque. Totem de vitalidade, HP, 1000, defesa, 0. Restaura 1000 HP a cada 3 segundos para todos os aliados em um raio de 30 metros do totem. Idiota, que classe esse chefe deveria ter? Como e por que ele cravou tantos gravetos no chão? Perguntou a Inshui. HM. Isso se chama mestre do Poke-Poke, disse Zhang Yang com uma cara séria. Por favor. Zhang Yang riu. Certo. A classe do chefe se chama Mestre Totem. Essa classe usa os elementos naturais fogo, vento, terra e água. Dito isso, eles também são muito bons em combate corpo a corpo. No futuro, quem se tornar Mestre Totem após a atualização de herança terá um forte poder de DPS e também uma forte capacidade de suporte. Mesmo assim, os totens são bastante frágeis e podem ser facilmente destruídos. No entanto, eles só podem ser atingidos por habilidades direcionadas, não por AoE. Na minha opinião, isso é bem inútil. Quer dizer, basta olhar para o HP do totem. As pessoas vão simplesmente acabar com eles, disse Weylander. Não é tão simples assim. Você pode posicionar 4 totens ao mesmo tempo, enquanto outros só podem destruí-los um de cada vez. Pense desta forma, enquanto outros demoram um tempo para destruir um totem devido ao tempo de recarga compartilhado, você já invocou 4. Você ainda tem a vantagem, disse Zhang Yang. Dito isso, ao contrário da habilidade Aura, os totens eram imóveis e tinham um alcance limitado, enquanto a habilidade Aura é basicamente permanente e sempre se move com o jogador. O grupo destruiu os 4 totens e passou a atacar o chefe. Uma vez destruídos os totens, o ataque e a defesa do chefe não eram diferentes dos de um chefe de nível ouro amarelo comum. Ele não representava nenhuma ameaça ao grupo, mas quando todos os totens eram destruídos, o chefe sempre os invocava imediatamente. Estava ficando irritante. Trapaceiro. Mentiroso. Devolva meu dinheiro. Weylander gritava sem parar. Um bando de idiotas ingênuos. Vou matar todos vocês e ficar com todo o seu dinheiro.
disse Floric, demonstrando a mesma ganância de Wei. Bom. O chefe golpeou Zhang Yang, causando 6.974 de dano. De repente, uma rajada de vento escura saiu da parte de trás do machado, impulsionando-o para mais longe e causando ainda mais dano. Menos 7.021. Quando o segundo texto sobre danos apareceu, Zhang Yang rapidamente consultou o registro de batalha para entender melhor o que tinha acontecido. Floric usou Force Strike e causou 6.974 de dano, 3.000 de dano reduzido, 1.026 de dano absorvido. O Force Strike de Floric desencadeou um efeito de eco e causou 7.201 de dano, 3.000 de dano reduzido, 1.026 de dano absorvido. Que padrão de ataque complicado! O mais importante era que o chefe pudesse usar o golpe da força de um guerreiro. Após o machado atravessar Zhang Yang, o chefe puxou o machado e acenou com as mãos. Um raio branco explodiu e atingiu Zhang Yang. O raio saltou e atingiu Sun Xiu, Wei Yan e Lost Dreon. Todos os atacantes corpo a corpo sofreram cerca de 10.000 de dano, exceto Zhang Yang. Ele sofreu apenas 6.974 de dano. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 313, A Escuridão. De acordo com o registro de batalha, era a habilidade, Shine Lightning, de Floric. Após atingir o alvo atual, ela saltava para o próximo alvo 3 vezes. Cada golpe causava 10.000 de dano de natureza. Droga, esse chefe é do tipo físico ou um conjurador? Porque ele conhece todos os tipos de habilidades. Reclamou Lostindreon. O Relâmpago em Cadeia, de Florix sem dúvida aumentou a carga de trabalho de Ain Shui. Desta vez, a rainha encantadora não teve tempo para brincar e provocá-los com seus gemidos obscenos, mas gritou em desespero: depressa, matem o chefe, estou exausta. Seu dinheiro é meu. É meu. Floric riu cinicamente. Zhang Yang não conseguiu evitar, riu e disse: Snow, sua vadia, acho que você, chefe, Floric e você formam um bom casal. Se a ganância de vocês dois se combinasse, nada se igualaria a isso. É, exatamente, a prima é muito gananciosa. Wei Yan assentiu com a cabeça repetidamente. Yan, você quer experimentar como é ser um sem-teto hoje à noite? Ain Shui ameaçou Wei Yan. Wei Yan imediatamente mudou de tom e falou seriamente com Zhang Yang. Nobitank, como você pode insultar minha querida prima? Minha prima é tão inteligente, generosa, linda, honesta, gentil e fofa. Não aguento mais isso. Chega. Estou contando a maior mentira do mundo. Vou para o inferno no futuro. Pirralho de merda. Ain Shui disparou. Apesar da vasta gama de habilidades de Floric, Zhang Yang ainda conseguiu controlar bem a agressividade do chefe. Ain Shui pode estar reclamando, mas era principalmente por preguiça. Sun Xiu e o resto da equipe tinham um forte poder de ataque, então Floric foi rapidamente dominado. Ele caiu em 7 a 8 minutos. Vou te espancar até a morte. Os ataques de Wei Yan ficaram mais rápidos e selvagens no calor do momento. Não. Eu ainda tenho tantos tesouros e ainda não usei todos. Preciso criar minhas 37 esposas e filhos. Floric soltou um grito de desespero. O pirralho usou colisão mortal para acabar com a última gota de PV de Floric. Floric caiu derrotado e uma moeda de cobre rolou de sua mão. Desesperado, ele estendeu a mão e tentou pegar a moeda de cobre, porém, seu corpo perdeu força quando seu braço se esticou até a metade. Meu dinheiro. Floric deu seu último suspiro. Floric deixou cair 2 peças de equipamento amarelo-ouro, 8 peças de equipamento cinza-prata, alguns pedaços de tecido, algumas moedas e etique. Wei Yan ficou desapontado e perguntou: onde Floric escondeu o dinheiro que roubou de nós? Zhang Yang pegou uma sacola da categoria etique e jogou para Wei Yan e então sorriu. Você vai ser ganancioso da próxima vez, saco de dinheiro de Floric. Todas as alegações fraudulentas de Floric estão escondidas neste saco. Você vai ficar rico. Wei Yan de repente caiu na gargalhada e abriu rapidamente a bolsa de dinheiro. Havia, na verdade, cerca de 100.000 moedas de ouro na bolsa, que estava bem dividida entre os jogadores. No entanto, Zhang Yang não comprou nenhum equipamento falso de Floric, então ele ganhou umas 10.000 moedas de ouro a mais. Zhang Yang riu e disse: eu gosto desse chefe. Nós não.
O resto das pessoas discordou em uníssono. Rápido, distribuam o equipamento, esta é uma missão com tempo limitado. Dreyshot sempre foi o cauteloso, aguilhão abandonado, ouro amarelo, adaga. Ataque de arma, 464 a 664. Intervalo de ataque, 1,8 segundos. DPS, 314. Equipamento, quando o alvo é atingido, há 1% de chance de interromper a conjuração de magia do alvo. Nível requerido, 70. Embora seja ainda mais rápido do que o intervalo de 1,9 segundo que você costuma ver, é pequeno demais para fazer diferença. O ponto principal é que esta é uma arma ouro amarelo de nível 70. Zhang Yang se virou para os dois ladrões no grupo. É definitivamente melhor do que a arma de ataque principal atual. Sun Xiu e Lostidrian rolaram. Fortunium abençoou Lostidrian e ele ganhou a aguilhada abandonada. Antes que a adaga fosse identificada, seus atributos seriam piores do que os de uma arma de nível 60. Então, Lostidrian simplesmente guardou a adaga em seu inventário primeiro. Botas da tristeza, ouro amarelo, armadura de couro. Defesa, mais 24. Vitalidade, mais 235. Força, mais 94. Destreza, mais 217. Nível requerido, 70. Devido à existência de equipamentos fixos, eles não dariam a mínima importância a nenhum deles, a menos que fossem equipamentos ouro amarelo de nível 80. Portanto, as botas foram jogadas diretamente no inventário de Zhang Yang, destinadas a serem vendidas na pequena loja de mercadorias de Zhang Yang. Um servo cinza-prata, servo, Code Floric, cinza-prata. Uso, invoco o Code Floric como seu servo em batalha. Dura 5 minutos. Você só pode invocar um servo por vez. Invocar qualquer servo fará com que todos os outros servos entrem em recarga. Tempo de recarga, 30 minutos. Nível requerido, 70. Vincula na obtenção. Este não é ruim, vamos pedir juntos. Quem tiver mais pontos ganhará, disse Zhang Yang. Após rolar os dados, An Shui conquistou o servo. Convenientemente, isso ajudaria a compensar seu baixo poder de ataque. An Shui imediatamente convocou o servo. Era um homem fera de pele vermelha, parecido com Floric, só que menor. Segurava um grande machado em ambas as mãos. No entanto, ninguém se sentiria ameaçado por ele, mas sim como se fosse apenas um moleque furtivo aprontando alguma. An Shui riu e postou a descrição da habilidade de seu servo no canal do grupo. Roubo, rouba do alvo. Há 1% de chance de roubar 1% do total de moedas de ouro do alvo. Alcance da habilidade, 3 metros. Tempo de recarga, 5 minutos. Todos ficaram sem palavras. Floric tinha passado de vigarista a ladrão. Depois de passar por esse salão, ainda havia um corredor e, em seguida, uma escada que ligava diretamente ao terceiro andar. Nenhum monstro. Todos chegaram ao terceiro andar do castelo, mas não viram nenhum monstro. Todos ficaram surpresos. Isso não é possível. Tenho certeza de que há bandidos em modo furtivo. Zhang Yang disse, Starlight, ande na frente. Suspiro, será que estou destinado a ser a isca todas as vezes? Endless Starlight gemeu, mas, de resto, obedientemente fez o que lhe foi dito. Depois de darem alguns passos à frente, um homem fera de pele vermelha emergiu repentinamente da escuridão e golpeou a nuca de Luz Estelar Infinita com o cabo de sua espada. Luz Estelar Infinita ficou atordoado. O homem fera de pele vermelha brandiu suas duas espadas e atacou loucamente Luz Estelar Infinita. Zhang Yang rapidamente usou charge e avançou em direção ao homem fera de pele vermelha sem usar provoke. Zhang Yang conseguiu controlar o agro do homem fera de pele vermelha com apenas um golpe. Espreitador de pele vermelha, Elite, humanoide. Nível, 77. HP, 77.000. Defesa, 400. Monstros do tipo bandido eram mais perigosos durante os primeiros 10 segundos, ao emergir do modo furtivo. Mesmo assim, eram muito fracos contra tanques. Zhang Yang puxou o monstro, e todos se juntaram e o eliminaram. O massacre prosseguiu. Como precisavam lidar com monstros furtivos, seu progresso foi retardado. Após cerca de 40 minutos, chegaram ao salão no terceiro andar. Havia 2 esmagadores de pele vermelha na porta.
Após algumas batalhas emocionantes, porém seguras, ambos os monstros caíram no chão. Eles abriram as duas portas pesadas e todos foram para o corredor. Estava tudo escuro no corredor. Estava escuro como breu no corredor. Era uma sala com pelo menos milhares de metros quadrados. Além da luz que vinha da porta, o corredor estava completamente escuro. Era completamente silencioso, exceto pelos passos. E quando eles pararam de se mover, suas respirações e batimentos cardíacos tomaram conta do silêncio mortal. Em inglês Starlight disse, está muito escuro. Oh meu Deus! Você me assustou. Calhe a boca. Você nos assustou. No momento em que inglês Starlight começou a falar, todos pularam, como se jogassem uma pedra em um lago calmo. Zhang Yang riu e disse, Starlight, você está tentando dizer que está tão escuro que o chefe pode facilmente nos pegar de surpresa e não conseguiremos ver nada, certo? Sim. Exatamente. Luz estelar infinita assentiu repetidamente. Mas ninguém viu, pois estava muito escuro no corredor. Mesmo que o chefe estivesse na nossa frente, não saberíamos de nada. Dreychotis concordou. Silêncio. Nesse momento, uma massa de luz fosforescente flutuou repentinamente sobre suas cabeças. A chama esmeralda lhes dava visibilidade bastante limitada. A chama não era brilhante, mas era como uma lâmpada naquele ambiente absolutamente escuro. A chama se apagava a cada 10 segundos, piscando, e todos avançavam usando essa chama fraca e brilhante. Espere um minuto. Zhang Yang parou de repente e se virou. An Shui, que caminhava atrás dele, não estava preparado e de repente esbarrou nos braços de Zhang Yang. E o idiota, você é um babaca. An Shui repreendeu, envergonhado. Foi mal. Foi mal. Zhang Yang disse imediatamente, deveríamos ser 9, certo? Nobitanque, você acabou de se formar no ensino fundamental. Você nem sabe contar. Ponto gente, rápido, vamos contar, agora. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Usando a luz da chama esmeralda flutuante, todos começaram a contar. Sim, somos 9, pare de ser mãe do time de futebol, seu bobo Will. Ponto pirralho, você se incluiu? Claro que não. Todos tremeram de medo, nós 10. O chefe está entre nós, disse Zhang Yang. Silêncio. O fogo fato brilhou naquele momento, revelando o rosto feroz e horrível de um completo estranho. Zhang Yang gritou surpreso e atacou o chefe. Menos 1433. Urg. Um som estranho foi emitido e eles ouviram uma voz baixa e rouca dizendo, droga, isso dói. Não vou mais brincar. Vou matar todos vocês. Menos 3774. Menos 3824. Textos sobre dano flutuavam na cabeça de Zhang Yang. Embora o dano individual fosse baixo, os ataques do chefe eram bastante frequentes e ele atacava quase a cada segundo. Que ritmo de ataque implacável. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 314, a matadora cega Azel silêncio. Outro flash de luz flutuou sobre eles e, dessa vez, eles finalmente leram as informações do monstro. Azel matadora cega, amarelo dourado, humanoide. Nível, 78. HP, 7.800.000. Defesa, 1.400. Todos começaram a atacar o chefe. No entanto, o salão estava escuro demais. Além disso, as portas se fecharam automaticamente quando começaram a batalha. Então eles não conseguiam ver nada na escuridão infinita e eterna, muito menos saber para onde estavam olhando. A chama esmeralda brilhou novamente por um breve momento, antes que o salão ficasse completamente escuro novamente. Os atacantes corpo a corpo ainda podiam atacar às cegas, desde que o chefe não estivesse se movendo. No entanto, patrulheiros às cegas eram tão bons quanto nenhum patrulheiro. Os caçadores ainda podiam atirar aleatoriamente no escuro e torcer para acertar alguma coisa. No entanto, a maioria dos feitiços de ataque dos conjuradores exigia tempo de conjuração e, em um salão tão escuro, se o chefe desaparecesse da vista de Daffodil Daedreon, a barra de conjuração de feitiço seria interrompida. Como lutamos contra esse chefe? Nem sabemos onde ele está. Reclamaram os 3 atacantes de longo alcance. Zhang Yang estava tateando no escuro e, ao sentir a arma do chefe colidir com seu corpo,
retaliou imediatamente. Felizmente, o chefe não se movia constantemente como os jogadores. Depois que Zhang Yang tomou posse do agro do chefe, este brandiu suas duas espadas afiadas e atacou Zhang Yang sem parar. Se o chefe estivesse sob o controle de um jogador, o grupo teria sido eliminado centenas de vezes. Silêncio. A luz brilhou mais uma vez, e Dreychotes e os outros dois atacantes à distância lançaram ataques rapidamente, sem desperdiçar a oportunidade. Flechas e bolas de fogo foram lançadas aleatoriamente. Irritantemente, a luz piscava por apenas 3 ou 4 segundos, então todos estavam atacando às cegas a maior parte do tempo. Felizmente, eles estavam no modo ataque em grupo, então não precisavam se preocupar em machucar acidentalmente os membros da própria equipe. Embora o ambiente escuro tivesse enfraquecido o poder de ataque da equipe, contanto que tivessem um tanque e um healer fortes, ainda conseguiriam derrotar o chefe aos poucos. Acontece que Zhang Yang e An Shui eram, respectivamente, o tanque e o healer mais fortes do servidor. Depois de cerca de 1 minuto, Zhang Yang se viu cortando o ar. Ele ficou chocado e gritou, ele desapareceu. O grupo parou de atacar. Todos ficaram perplexos. Na escuridão total, ninguém ousava se mexer, temendo cair em uma armadilha ou cair no abismo se houvesse um abismo repentino. Zhang Yang disse imediatamente, todos, cheguem mais perto de mim, rápido. Com plena fé em seu líder de longa data, todos se uniram ao som de sua voz. O chefe é um monstro do tipo bandido, ele deve ter usado Vanish agora mesmo. Vocês ainda se lembram dos chefes do tipo bandido contra os quais todos nós lutamos? Toda vez que eles emergem de Vanish, eles zeram sua lista de agressividade. Mais tarde, se algum de vocês receber um ataque repentino, não revidem, deixem-me puxar o chefe primeiro. Zhang Yang ordenou. Cerca de 5 a 6 segundos depois, An Shui gritou de repente, ah! E eles puderam ver na coluna do partido, o HP de An Shui estava diminuindo drasticamente. Golpe do trovão. Zhang Yang nunca foi treinado para lutar no escuro, era muito difícil para ele confiar na audição para identificar a posição do chefe. Mas, Thunderstrike, era uma habilidade em área, enquanto o inimigo estivesse dentro do alcance da habilidade, ele receberia dano. Foi por isso que Zhang Yang disse a todos para se aproximarem dele. Menos 756. Embora não pudessem ver a sombra do chefe, um texto de dano apareceu no escuro. Urg. Droga. Malditos sejam todos vocês. Eu só queria brincar de esconde-esconde com vocês, porque estão me machucando. Por quê? Azeu rugiu furiosamente, correu em direção a Zhang Yang e o atacou violentamente. Caçadores, recuem 3 metros para o alcance mínimo. Dafodil Daedrean, por favor, fique com os atacantes corpo a corpo para que possamos trocar de posição juntos. Todos, tentem cercá-lo. Zhang Yang distribuiu tarefas enquanto tancava o chefe. Silêncio. 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 A luz os atingia ocasionalmente, mas, tirando isso, sua eficiência era bastante reduzida ao lutar em um ambiente tão escuro. Além disso, o chefe usava Vanish em intervalos aleatórios e atacava indiscriminadamente sempre que ele se revelava. Felizmente, Zhang Yang sempre o capturava antes que pudesse causar dano sério. Além disso, todos tinham bons equipamentos, então não seriam mortos facilmente. Não era um chefe particularmente poderoso, mas certamente era uma batalha difícil. Jing. Azeu lançou Fan of Blades. Uma notificação do sistema ecoou. O corpo de Azel de repente explodiu com inúmeras espadas voadoras de luzes, que voaram na direção de todos. Muitas mensagens de menos 7.000 de dano passaram pela cabeça de todos. Alguns até foram atingidos 2 vezes, mas como 17.000 de HP era o menor valor máximo de HP do grupo, nenhum deles foi morto. Azel desapareceu mais uma vez. An Shui rapidamente lançou todos os tipos de feitiços de cura, como Elin Shower, Eling Bond e Holy Shield. Depois de lutar por tanto tempo, Zhang Yang finalmente descobriu o padrão de batalha de Azel. Azel emergia de Vanish todas as vezes, em 3 a 8 segundos. 1, 2. Zhang Yang estava contando mentalmente e ativou a barreira de proteção, agressão da vanguarda, sem hesitar. Após o ajuste da habilidade, atual barreira de proteção, agressão da vanguarda,
Agiu como uma aura que coloca Zhang Yang no centro e irradia por um raio de 3 metros. O HP de todos estava muito baixo, mesmo com a forte cura de An Shui. Não era possível para ela curar o HP de todos em tão pouco tempo. O chefe provavelmente mataria seu próximo alvo. Corte. 3 segundos depois, Azel emergiu da sombra e usou, emboscada, em um Dreadshots. -703. -718. Zhang Yang pisou no chão e ativou Thunderstrike, que causou dano em Azel e imediatamente puxou seu agro. Dreadshots soltou um suspiro de alívio e disse, bem pensado, Zhang Yu. Eu não teria sobrevivido a isso. Starlight disse rapidamente, Tio Dreadshots, não se esqueça de mim. Eu também sou um tanque forte. Starlight, você é apenas um pouco menos perfeita que Zhang Yu. Dreadshots disse rapidamente. Como não sou igual a Zhang Yu? Ponto. Luz Estelar Infinita era definitivamente um tanque competente. Sempre que o chefe desaparecia, Luz Estelar Infinita conjurava devoção entre a multidão, pois o chefe recebia dano sempre que aparecia por perto. Ao mesmo tempo, Luz Estelar Infinita também conseguia puxar o agro do chefe imediatamente. Embora o dano total de devoção fosse alto e pudesse durar 10 segundos, não era páreo para golpe trovejante, então Zhang Yang sempre conseguia puxar o agro do chefe. Zhang Yang disse, meu palpite é que Starlight estaria na lista se houvesse um top 10 dos tanques da China ou uma lista dos 10 melhores magos divinos no futuro. Starlight imediatamente riu alegremente. Então eu devo ser o rei dos 10 melhores berserkers. Wei Yan estava se gabando. Zhang Yang riu alto e disse, pirralho, não tenho certeza se você estará na lista dos 10 melhores berserkers, mas alguém entre nós deve ser a rainha dos 10 melhores curandeiros. Estúpido Will. An Shui ficou confuso. Felizmente, Starlight também havia aprendido a barreira de proteção, agressão da vanguarda, e o rearm de Zhang Yang zerava o tempo de recarga de todas as suas habilidades, permitindo que elas usassem 3 contagens da barreira de proteção, agressão da vanguarda, em um curto período de tempo. Por outro lado, Azel lançou leque de lâminas, a cada perda de 20% de PV. Quando Azel ficou com 20% de PV, ele finalmente matou um jogador com a combinação de leque de lâminas, desaparecer, e emboscada. Entretanto, Azel estava fadada a agredir indecentemente depois. 14 minutos depois, Azel soltou um grito horrível e caiu derrotada. Vocês são muito ferozes, eu só queria brincar de esconde-esconde com vocês. Azel deu seu último suspiro. O corredor escuro clareou de repente após a morte de Azel. Parecia que ele era a fonte da escuridão. Finalmente derrotamos o chefe. Todos soltaram um suspiro de alívio, enquanto An Shui usava o feitiço, Redenção, no azarado Fatian para salvá-lo. Quantos andares tem? Zhang Yang pensou por um momento e respondeu, acho que há 4 andares, já devemos estar no penúltimo andar. Vamos distribuir o equipamento. Saquear o cadáver do chefe ainda era a parte mais emocionante de uma luta contra um chefe. Wei Yan correu imediatamente até o cadáver para pegar o que havia roubado, colar imortal, ouro amarelo, colar. Vitalidade, mais 59. Força, mais 30. Destreza, mais 30. Equipamento, aumenta a chance de acerto crítico em 1%. Menor não identificado. Nível requerido, 70. Isso é bom. Zhang Yang assentiu e desistiu imediatamente do teste, pois o colar era mais adequado para atacantes do tipo físico. A equipe jogou os dados. O Fatian ganhou o colar com maior pontuação, luvas de ferrão, ouro amarelo, armadura de couro. Defesa, mais 24. Vitalidade, mais 118. Força, mais 47. Destreza, mais 109. Menor não identificado. Nível requerido, 70. Embora fosse um equipamento ouro amarelo de nível 70, era definitivamente a melhor armadura de couro para jogadores de nível 70. No entanto, os ladrões e caçadores da equipe não estavam dispostos a se desfazer dos efeitos de seus equipamentos. Assim, esta luva estava fadada a ser vendida na pequena loja de mercadorias de Zhang Yang. Zhang Yang assentiu e pensou consigo mesmo, não é de se admirar que os equipamentos do conjunto no futuro fiquem tão escassos.
Os efeitos eram muito fortes. Por exemplo, este equipamento do conjunto amarelo-dourado de nível 60 é capaz de suportar jogadores até o nível 80. Mesmo assim, os efeitos do conjunto de nível 80 não são muito melhores. Como resultado, equipamentos de nível 70 provavelmente seriam ignorados. A propósito, vamos sair amanhã. Fatian de repente enviou uma mensagem privada para Zhang Yang. Por quê? Encontro rápido. Zhang Yang quase caiu e perguntou, você está realmente procurando uma esposa? Acabei de me cadastrar no site e, por coincidência, está acontecendo um grande evento de speed dating. Vamos dar uma olhada amanhã. Por que me pergunta então? Sinto-me envergonhado por ir sozinho. Zhang Yang coçou a cabeça e disse, você é tão casca grossa, mas tem medo de ir a um evento de encontros rápidos. Estou sem palavras. Droga, somos irmãos para sempre. Você vai me ajudar ou não? Tudo bem, tudo bem. Me pega amanhã. Amanhã, às 19 horas, espere Vossa Alteza passar por aqui. Se perder. A Zeu não dropou nenhum equipamento excelente, apesar de ser uma chefe ouro amarelo. No entanto, a Zeu era apenas uma mini-chefe no Castelo da Lua Sangrenta. O equipamento excelente deveria ser dropado pelo chefe final, o Lorde Homem-Fera de pele vermelha Pilo. Todos continuaram avançando e chegaram ao quarto andar do castelo. O tipo de lacaios havia mudado para guardas que carregavam escudos. Com o forte poder de ataque da equipe, os escudos dificilmente faziam diferença e eles foram destruídos em pouco tempo. Havia uma gaiola de ferro no meio do salão, na qual uma elfa vestida de branco estava presa. A elfa tinha um corpo gracioso e esguio, mas também um busto enorme, e seus cabelos longos, macios e sedosos, iam até as nádegas. Zhang Yang olhou para o perfil no topo da cabeça da elfa e quase caiu na gargalhada. Esta elfa era Merlinda, Canção da Floresta. Ela era prisioneira na torre subterrânea e no palácio sagrado do fractal congelado. Aqui está ela agora, prisioneira no castelo da lua de sangue. Essa NPC tinha um dom especial para ser pega, de alguma forma. Ela é especialista. Vocês. Zhang Yu. Louvada seja a deusa da lua, ela enviou um guerreiro para me salvar. Merlinda viu todos, especialmente depois de ver Zhang Yang, e imediatamente revelou uma expressão de extremo alívio. A multidão ficou surpresa. Embora todos se comunicassem com NPCs todos os dias, os NPCs de nível baixo não tinham memórias e só conseguiam se comunicar com os jogadores por meio de um script pré-programado. No entanto, os NPCs avançados tinham uma IA tão avançada que era difícil distingui-los dos jogadores. Zhang Yang se aproximou e perguntou, Merlinda, por que você está aqui? Encontrei o cajado da profecia do tesouro dos elfos e designei meu povo para entregá-lo de volta à terra sagrada do elfo Aturan, no reino do caos. Quem diria que nossa anciã, inesperadamente, acreditou que eu era a próxima sacerdotisa da lua, nomeada pelo deus da lua, e me disse para voltar à terra sagrada dos elfos para herdar a posição. Mas, quando eu estava passando por aqui, fui capturada por este bando de homens fera de pele vermelha. Merlinda olhou para Zhang Yang e disse, meu guerreiro, você precisa me salvar. TSK, e o idiota, essa NPC linda parece estar interessada em você. Ain Shui parecia um pouco infeliz. Você está com ciúmes de um NPC? De quem está com ciúmes? HMPH. Essa Merlinda lamentável, de qualquer forma, ela já deveria ter sido promovida a chefe ouro amarelo, porque ela ainda está sendo capturada por outros. Zhang Yang assentiu e disse, não se preocupe, nós vamos tirar você daqui. Merlinda confiou em Zhang Yang e assentiu confiantemente enquanto dizia, a chave para abrir esta jaula está com o Lorde Homem-Fera Pilo. Vocês precisam derrotá-lo para conseguir a chave. Jing. Seu relacionamento com Merlinda melhorou. Inexplicavelmente, Zhang Yang recebeu uma notificação do sistema. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 315, Senhor Homem-Besta além de Merlinda, não havia outros NPCs. Zhang Yang e o grupo se entreolharam e focaram o olhar na grade no final do corredor. Vamos. Havia um longo corredor que se conectava a uma escada depois que abriam a grade. Todos seguiram a escada e chegaram ao topo do castelo. Era um ambiente ao ar livre e o vento era violento. Todo o terreno naquele andar era plano, e a área era maior que um campo de futebol. Os 9 estavam ali parados como formigas insignificantes.
Um homem-fera de pele vermelha estava magnificamente parado não muito longe deles. Tinha 3 metros de altura e um abdômen definido. Seus braços musculosos eram muito mais grossos do que as coxas de uma pessoa comum. O homem-fera de pele vermelha segurava um machado gigante, com o peito estufado de forma imponente. Lorde Homem-Fera de pele vermelha pelo, violeta platina, humanoide. Nível, 80. HP, 8 milhões. Defesa, 2.400. Era um chefe violeta platina. Todos ficaram surpresos, pois este era o terceiro chefe violeta platina que encontravam. O primeiro chefe violeta platina foi derrotado pelo fantasma de Smaug, e o segundo chefe violeta platina foi morto pelo poder de toda a fumaça do deserto solitário. Agora havia apenas 9 deles. Eles conseguiriam derrotar esse chefe. Zhang Yang pensou por um momento e disse: vamos tentar isso uma vez. Se for claramente impossível, invocarei o fantasma de Smaug como último recurso. Espere um minuto. Zhang Yang quis avançar, mas Wei Yan o impediu de repente. Wei Yan invocou seu chocobo de fogo, e sorriu. Podemos usar montarias aqui. Todos ficaram sem palavras. Nenhum gênio imaginaria isso. Foi só porque a garotinha simplesmente sentiu vontade de espiar sua montaria de estimação naquele momento. Ainda assim, isso significava que 4 deles poderiam usar suas montarias de batalha agora, o que realmente faria uma enorme diferença em sua eficácia em combate. Embora Zhang Yang tivesse a habilidade, do Marfers, e pudesse usar sua montaria como mascote de batalha em qualquer lugar, uma combinação de seus pontos de vida faria maravilhas para ele. Vamos lutar. Zhang Yang subiu em seu Itei, ergueu sua espada enigmática negra, e, ao seu comando, o grande urso soltou um rugido e atacou o chefe. Aqueles que tinham montarias de estimação também o seguiam de perto. Intrusos ousados, como ousam invadir meus domínios? Gritou Pilo de repente, erguendo o machado. Como vocês entraram? Meu domínio é inexpugnável e indestrutível. Como essas pestinhas fedorentas puderam entrar? Vocês estão conspirando com espiões neste castelo? HMPH, quem é tão ousado a ponto de me trair? Vou cortar esse espião em pedaços e decapitar toda a linhagem dele. Será que é o Slane, o desgraçado que quer derrubar meu trono? Droga, vocês são todos idiotas. Depois disso, vou matar Slane, aquele traidor. Este chefe era paranoico. Zhang Yang e os outros não disseram uma palavra, mas o chefe já estava inventando todo tipo de suposições. Corte. O chefe balançou seu machado e Zhang Yang rapidamente levantou seu escudo e usou bloque. Droga. Zhang Yang e Itei foram jogados 3 passos para trás. Ei, esse chefe é muito forte. Igualzinho a mim na vida real, disse o gordo An. Wei Yan rapidamente mostrou a língua e disse: gordo pervertido, os braços do chefe são muito mais grossos que suas coxas, pare de se gabar. O gordo An disse sério: eu nunca me gabo. Se eu começasse a me gabar, a terra viraria de cabeça para baixo, a lua sairia de órbita. Você sabe como Shang escapou para a lua. Eu a explodi até a lua com um único sopro. Todos ficaram sem palavras. Até a luz estelar infinita também disse: irmão gordo, é demais, mano, é demais. Eu queria ajudar no começo, mas nem sei como continuar. Menos 10.174. Pilo iniciou o segundo ataque com seu machado. Zhang Yan teve que receber o dano de frente. A hectares, vamos nos divertir. O chefe virou seu machado gigante para um outro lado e bateu no chão com ele, como se estivesse usando uma marreta. De repente, uma quantidade incontável de lanças afiadas surgiram do chão. No entanto, as lanças não atingiram todos os cantos do mapa, mas sim pontos diferentes ao mesmo tempo. Havia 2 variações, divididas por quadrados, como se todos os quadrados brancos de um tabuleiro de xadrez se iluminassem antes dos quadrados pretos. Todos estavam espalhados, então apenas alguns membros do grupo foram atingidos. No entanto, aqueles que não tiveram sorte, receberam uma perda de dano de menos 5.000. O ataque repentino e imprevisível assustou a todos. Felizmente, o HP de todos estava em quase 20.000 pontos. Mesmo que recebessem outro ataque de lança, não seriam mortos. 3 segundos depois, as lanças afiadas saíram do chão mais uma vez e o som Kiang 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 foi feito quando as lanças perfuraram o ar. As lanças alternavam entre quadrados brancos e quadrados pretos.
Essas pessoas não eram estúpidas. Na verdade, todas eram profissionais. Elas entenderam imediatamente o padrão de ataque das lanças e começaram a se mover de acordo. A batalha começou e foi totalmente diferente das lutas contra os chefes. Esta batalha exigia que todos mudassem constantemente de posição. Caso contrário, mensagens de menos 5.000 de dano apareceriam continuamente. An Shui teve que usar cura principalmente em Zhang Yang, então não teve tempo suficiente para cuidar do resto. No máximo, ela só poderia usar regeneração neles sempre que tivesse tempo. Qiang. 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 Essa cena de batalha foi muito espetacular, inúmeras lanças afiadas sendo lançadas em direção ao céu uma e outra vez. O Guarduan e a luz estelar infinita estavam tão ocupados contando o tempo das lanças e mudando de posição que nem tiveram tempo para falar bobagens. Caso contrário, com certeza teriam começado uma piada sobre serem empalados ou algo assim. Pilo causava cerca de 10.000 pontos de dano em Zhang Yang a cada ataque, e atacava a cada 2 segundos. Zhang Yang podia usar bloqueio a cada 6 segundos, o que lhe dava 3.000 de dano por segundo. Isso estava próximo do limite de An Shui. No entanto, o valor de defesa de Pilo era muito alto. Mesmo que Zhang Yang enfraquecesse em 50%, Pilo ainda teria cerca de 1.200 pontos de defesa. Além disso, como a equipe precisava correr constantemente, seu dano havia diminuído significativamente. Como se estivessem esvaziando o tanque de um petroleiro, gota a gota, eles trabalharam lentamente no chefe. 7 minutos depois, o HP de Pilo caiu para 80%. Ah, nunca pensei que vocês durassem tanto. Ah, hectares, vou deixar vocês tentarem algo mais poderoso agora. Pilo riu loucamente. Bang. 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 Chamas foram rapidamente expelidas da esquerda para a direita e, instantaneamente, todo o chão se transformou em uma cortina de chamas. Cada chama tinha 3 metros de largura e ocupava quase todo o quadrado de onde as lanças brotavam. Felizmente, havia espaços de 3 metros de largura entre cada chama, que eram as zonas seguras para os jogadores. O texto de dano menos 8.000 apareceu acima das cabeças daqueles que foram queimados. Porra, esse chefe veio de circo. O que são todos esses efeitos de palco? Lostidrean não conseguiu evitar gritar. Pare de reclamar, descubra logo como essas chamas funcionam. As chamas eram ativadas a cada 3 segundos, mas com o chefe e as lanças, eles não conseguiam entender. Se fosse qualquer outra pessoa além da inigualável curandeira An Shui os mantendo vivos, eles já teriam sido eliminados. Depois de correrem em pânico, eles finalmente perceberam o padrão. Mas o HP de todos já havia sido drasticamente reduzido naquele momento. An Shui só podia lançar regeneração quando podia. 77%, 74%, 71%. Depois que eles conseguiram estabilizar a batalha, o HP de Pilo voltou a cair lenta, mas constantemente. Seus idiotas, por que vocês ainda não morreram? Pilo brandiu seu machado na cabeça de Zhang Yang. Felizmente, devido a todos os truques da fase, este chefe não tinha nenhuma habilidade poderosa além de corte divisório. Contanto que não ficassem na frente deste chefe, não receberiam dano de corte divisório. Chefe fedorento, você é quem deveria morrer. Wei Yan retrucou. Pirralho, você fica jogando online o dia todo. Se você tivesse nascido 20 anos antes e tivesse conhecido o Professor Yang e o Professor Tao 2, você seria o único a sofrer. Quem são Professor Yang e Professor Tao? 6 a 7 minutos depois, o HP de Pilo foi reduzido para 60%. Droga, essas pestinhas fedorentas realmente têm habilidades. Parece que preciso mesmo levar muito a sério desta vez. Pilo e voo alto, meus cortesãos e povo, é hora de todos vocês servirem ao seu rei. Ding. Pilo libertou, guardas convocados. GRR. De repente, 9 homens fera de pele vermelha totalmente armados surgiram a centenas de metros de distância da multidão e soltaram um uivo louco antes de correrem em direção a Zhang Yang e sua gangue, brandindo várias armas. Guarda de Pilo, Elite, Invocação. Nível, 77. HP, 77.000. Defesa, 400. Parecia que o número de chefes de guarda convocados era baseado no número de jogadores na batalha. Era aqui que um pequeno grupo se destacaria. Caso contrário,
Centenas de milhares de monstros teriam surgido e dominado a equipe. Para um pequeno grupo de jogadores de elite, no entanto, a história era diferente. Luz estelar, comece a caçar os lacaios e nos chame quando tiver todos eles. O resto de vocês, limpem-nos e depois voltem para mim. Ordenou Zhang Yang. Ele parou por um momento e olhou ao redor para se certificar de que não havia mais surpresas como lanças e chamas, e então disse, use também o soldado invocado, para mostrar ao chefe que ele não só pode invocar lacaios. No Obitanque, são necessárias 1000 moedas de ouro para cada invocação. Tudo bem, você pode solicitar o reembolso. Isso é ótimo. Wei Yan usou alegremente, soldado invocado. Pai. 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 Mais e mais soldados humanos surgiram. À medida que o Gorduan e os outros também completavam as missões do acampamento dos coiotes e obtinham soldado convocado, eles também começaram a invocar, veterano do acampamento dos coiotes, elite, invocação. Nível, 70. HP, 70.000. Defesa, 400. Embora os veteranos do acampamento dos coiotes fossem um pouco mais fracos que os homens fera de pele vermelha invocados pelo chefe, eles ainda eram muito fortes. Luz estelar infinita avançou em direção aos 9 guardas e começou a puxar os monstros, usando devoção. Os veteranos do acampamento dos coiotes invocados investiram contra os homens fera de pele vermelha. Notas do tradutor. Shang ou Shango, originalmente conhecida como Yang, é a deusa chinesa da lua. Ela é tema de diversas lendas da mitologia chinesa. O professor Yang e o professor Tao iniciaram os tratamentos para o vício em jogos online usando medicina tradicional chinesa, medicina ocidental e até mesmo choques elétricos na China no ano de 2004. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.